Beleza, já está gravando, hoje dia 19/5, ok? Acho que a Giovana está tendo um pouquinho de problema para acessar. Eu vou atualizar minha tela, tá, gente? Só um pouquinho que deu. Beleza. Se ela tiver dificuldade de entrar, pessoal, vocês me avisam com o microfone aí, ok? Que eu já volto para a tela e já coloco. Bom, vamos lá. Acabar discutindo aquela classificação definida, provável, possível e duvidoso. Bora. Por que que tá carregado desse jeito esse slide? Porque é o seguinte, dá uma olhadinha, vê o que você acha de diferença de definida e veja o que você acha de diferente de provável. Tá? Tenta ler linha por linha ou vírgula ou um ponto. Vai lá. Se vocês observarem, claro que eu vou explicar item por item que está aí dentro, mas se vocês observarem, meio que o final que muda, né? O final que ele começa a mudar um pouquinho. Ah, mas o começo acaba sendo o mesmo. Tudo bem? Então eu vou acabar explicando para vocês cada item desse que compõe a definição do definido, do provável, do possível e do duvidoso. Beleza? Vamos lá. Definida, definitivamente, é uma reação diversa. O que é definida? Eu consigo afirmar, certo? Consigo afirmar em que sentido? Primeiro item. Uma reação que segue uma razoável sequência cronológica. Tinha uma professora minha de português que reclamava que as minhas redações não tinham começo, meio e fim. E aí fala, professora, a minha redação tem, eu explico certinho como que acontece. E esse razoável sequência cronológica, gente, é a mesma coisa da minha professora de redação. Uma sequência razoável cronológica é que tem começo, meio e fim. Definida significa que quando eu administrei o medicamento, início. Se agravou no meio. Quando eu suspendi o medicamento, parou a reação adversa, fim. Tá? Então, gosto muito de fazer essa cronologia, que razoável sequência cronológica, eu tenho começo, meio e fim. Razoável sequência cronológica, eu tenho tempo, cronologia. Tem um determinado tempo que eu consigo precisar. Tá? Então, razoável sequência cronológica, no primeiro momento eu tenho começo, meio e fim. Tomei o medicamento, apareceu. Mexi na dose, mexeu o sintoma. Parei de tomar, parou os sintomas. Então, esse é o primeiro item. Começo, meio e fim. Segundo item da razoável sequência cronológica. Tem tempo. 2 meses, 1 mês, 1 semana. Somente quando o paciente utilizou uma cartela. Tá? Isso é cronologia. E o terceiro item da razoável sequência cronológica é o tempo que o paciente começa a tomar o medicamento e o tempo dos sintomas casam. Se você não entendeu, é assim. Agora tomei o medicamento agora, 21 horas e 24 minutos. Os sintomas vão começar a aparecer daqui uns 40, 50 minutos, daqui 15 minutos, daqui 20 minutos. Porque senão vive uma situação que eu vivi semana passada. Uma pessoa me procura falando assim, Rafael, eu tô com uma coceira pelo corpo todo. Alergia? Ah, tá bom, eu sei que é alergia, mas do quê? Alguma coisa que você comeu ou tomou. Não é? O que você comeu de... Aí vem aquela pergunta idiota, né? Que depois eu vou ensinar vocês a não fazerem ela. O que você comeu de diferente? Pessoal, ninguém come barata. E a gente conversa que ninguém come barata, eu acho, acredito. Então não comeu nada diferente. O que tem que perguntar é algo que ela comeu que é susceptível à resposta alérgica. E uma outra situação, eu perguntei que ela está tendo alergia a algum medicamento. Ela falou, mas eu não tomei nenhum medicamento e não comi nada diferente. E aí eram sintomas de fechamento da dengue, né? Sintomas do paciente dengoso. Então, assim, eu confundi. Achei que era um medicamento, mas ela falou que não tomou nenhum medicamento.
Então não entra numa razoável sequência cronológica. Tá? Essa é a questão. A razoável sequência cronológica é os sintomas apareceram após a tomada do medicamento. Beleza? Segundo item. A partir da administração do medicamento. Perfeito. Razoável sequência cronológica. Tomou sintomas. Lembrando que a gente discutiu isso no bimestre passado, que para aparecer os sintomas de uma reação diversa pode demorar segundos, mas também pode demorar semanas. Tá? Pode aparecer. Semanas que eu digo 2. A partir da administração do medicamento ou da obtenção de níveis séricos ou tissulares. Percebe que definida tenta provar para a gente que foi detectado em algum fluido biológico. Tá? Sangue, urina, capilar. Que segue uma resposta padrão. Eu adoro isso. Pessoal que quer seguir uma resposta padrão, ela segue do mesmo jeito. Ela segue numa mesma característica. Ela segue de um mesmo perfil. O paciente apresentou queda de cabelo. O que é uma resposta padrão? Tudo que for queda de pelo. Tá? Aí começa queda na unha, sei lá. Resposta padrão é isso, gente. São sintomas que têm relação. São sintomas que se casam, que se complementam. Tá? Não são sintomas que não têm nada a ver. Eu sempre cito um exemplo, uma vez eu atendi uma senhora que ela falou que estava com uma dor atrás da orelha e que doía até na ponta do dedão dela. Meu Deus, uma dor começa atrás da orelha. Desculpa, a orelha doer. E terminava só na ponta do dedão dela. Gente, isso não é resposta padrão. Uma dor que está acontecendo na cartilagem, será que é a mesma dor que vai acontecer lá no ponta do dedão? Isso não é resposta padrão. Agora, uma dor na perna, no pé, dedão, intensifica. Opa, resposta padrão, origem vascular. Tá? Acabei de receber um caso clínico agora aqui no WhatsApp de uma aluna de pós-graduação, que o paciente está com tontura e ela está desconfiando que o paciente... Ela pergunta, e tal medicamento gera tontura? Eu não sei, deixa eu ver o que ela está tomando. Foi ver, ela tem histórico de uso de ginkgo biloba. Então, assim, se ela está tendo tontura porque ela já tem história dessa tontura, não por culpa do medicamento. Tá? Então a gente tem que olhar isso também, a história. Uma resposta padrão conhecida para o medicamento suspeito. Tá? Então eu sei que determinado medicamento pode correr o risco de causar esse sintoma. E que é confirmada pela melhora. E essa melhora acontece quando eu vou suspender o medicamento. Quando eu administrei, queda de cabelo. Quando eu tirei, parou. E olha que legal esse final. Reaparece quando eu vou lá e repito a exposição. Que é aquilo que eu digo assim, reapareceu a partir da readministração. Certo? Percebe que aqui dentro tem itens que falam assim, é um medicamento, certeza, definitivamente é. Beleza? Vamos ver o de baixo, provável. Uma reação que segue uma razoável sequência cronológica, já foi. A partir da administração do medicamento, já foi. Ou da obtenção de níveis séricos ou tissulares, já foi. Que segue uma resposta padrão conhecida para o medicamento suspeito, já foi. E que não pode ser razoavelmente explicadas pelas características conhecidas do estado clínico do paciente. Qual é essa alteração aqui do final? O que é não pode ser razoavelmente explicado? Pessoal, não pode ser explicado significa que eu tenho algum indício que talvez não é o medicamento que está gerando essa reação adversa. Eu tenho algum indício, não estou dando certeza qual é. Eu tenho algum indício que provavelmente não é o medicamento. Se não é o medicamento, é o que então, Padial? Pessoal, nessa provável, desconfie disso aqui. Como assim? Desconfie. Se aconteceu uma reação adversa provável, desconfie, porque às vezes quem está causando isso não é o medicamento, é o estado clínico de saúde dele, é o problema de saúde que ele tem. Tá? É o problema de verminose, é o problema que ele está tendo lá. Essa é a situação, é o diagnóstico para o paciente.
Essa paciente que eu acabei de receber, que uma colega acabou me mandando, eu nem li o caso clínico dela, mas na hora que eu bati o olho e vi escrito ginkgo biloba, a paciente tem história de vertigem, tá? E a paciente está reclamando depois que começou a tomar tal medicamento, está tendo muita tontura. Será que ela está tendo tontura por culpa quando ela começou a tomar, ou porque talvez está interagindo com o ginkgo e está aumentando dose, não sei. Ou é o próprio estado clínico dela. Estado de tensão, estado de ansiedade, estado de estresse. O que é? Tá? Então, sempre quando der provável, dá uma olhadinha no diagnóstico. Às vezes, o diagnóstico é o problema de saúde dela que está gerando aquele efeito colateral ou aquela reação adversa. Ok? Beleza. Então, entre definida e provável, a diferença está aqui embaixo. Ó. O definida, coloquei, começou os sintomas. Tirei, sumiu. Se eu reexpor, ou se eu readministrar, pode ser que aconteça o reaparecimento. Diferente de provável que deve ser o problema de saúde da pessoa que está gerando a reação adversa. Ok? Próximo. Possível. Uma reação que segue uma razoável sequência cronológica. Já conversamos. A partir da administração do medicamento. Tá bom. Ou da obtenção de níveis séricos ou tissulares. Já conversamos. Que segue uma resposta padrão conhecida para o medicamento suspeito. Tá bom. O que muda? Mas que pode ter sido produzida pelo estado clínico do paciente. Tá bom. Até aqui, igualzinho provável. Tá? Igualzinho. Pessoal, essas outras terapias concomitantes seria, talvez não é aquele medicamento específico que está gerando a reação adversa. Tá? Talvez é no momento em que eu fiz ele, ou gerou alguma interação, ou alguma instabilidade, ou alguma incompatibilidade, que aí acabou originando a reação. O medicamento talvez não foi o gatilho, não foi o que deu o primeiro estímulo, mas talvez ele acabou proporcionando um meio. Possivelmente ele, mas eu não, tá? Então ele é igualzinho provável. O que muda é que existe uma possibilidade de que seja o conjunto das terapias que deve estar gerando esse efeito. Lembrando que aí eu estou falando, gente, terapia farmacológica, medicamento. Estou falando de terapia não farmacológica. É uma conversa que nós vamos ter semana que vem. O que é uma terapia não farmacológica? O paciente começou a se higienizar de uma maneira diferente. O paciente começou a utilizar um condicionador diferente, um amaciante diferente. Isso são outras terapias concomitantes. Tá? Então, medidas farmacológicas, não farmacológicas. Olha só o que é uma outra terapia concomitante. Acupuntura, shiatsu, yoga. Tá? Pode acontecer de ser a interação dentre elas. Tá? Mas é uma outra terapia que a gente acaba considerando. Uma terapia alternativa ou complementar. Tá? Se eu não me engano, não sei se também acabou mandando uma mensagem lá. Não, no princípio não. Tá ok. Bom, deixa eu mostrar minha tela para vocês de novo. Tá ok? Então, a diferença de provável para possível é o final que alguma outra terapia concomitante esteja acontecendo. Ou é uma terapia concomitante farmacológica, ou não farmacológica, ou ainda alternativa ou complementar. Okay? Essa classificação condicional ela foi removida, ela foi retirada. Ela não existe mais. Tá? E por que ela foi retirada, gente? Porque ela... Razoável sequência cronológica, a partir da administração da obtenção de níveis sérios, que não segue uma resposta padrão. Tá? Então, essa é a primeira mudança do condicional. Não segue uma resposta padrão. Significa que doía o dedão e formigava a mão. Né? Não tem uma resposta, não tem, sim, relação, talvez, entre as duas situações. Mas que não pode ser razoavelmente explicada. E que não pode ser razoavelmente explicada? Que eu não consiga ter uma razão
de que seja o medicamento que está causando algum tipo de reação adversa. Então, acharam melhor tirar esse condicional e colocar duvidoso. O que é o duvidoso? Qualquer reação que não segue os critérios acima. Quais são os critérios acima? Nenhum outro foi citado aqui. Ó. Tá? O que é isso? Que é uma coisa duvidosa. Uma reação que não segue uma razoável sequência cronológica. Tá? Como assim não segue uma razoável sequência cronológica? Apareceu agora em 2020, sumiu, e aí em 2024 apareceu do mesmo jeito, com outro medicamento. Aí significa o não seguir uma sequência cronológica. Ok? Não foi. Eu não consigo precisar se quando eu administrei ele aconteceu a reação diversa. Tá? Pessoal, e você sabe o que é interessante? Não é eu, Rafael, farmacêutico, que não consigo precisar. O paciente. Nós vamos ver isso em anamnese. Tem paciente que no momento da entrevista, ele não lembra, ele não sabe. Né? Quando foi que você começou a tomar esse medicamento? Ah, não sei, hoje é segunda, né? Você vê, hoje é terça. Tá? Então, ele não sabe, ele não consegue precisar que no momento em que ele tomou, aconteceu esse sintoma. Tá? Ou eu não consegui obter níveis séricos, ou ainda a gente não tem uma resposta padrão, eu não consigo ver relação entre medicamento e sintoma. Tá? Eu tiro o medicamento, o sintoma não desaparece, ele muda um pouco, e quando eu readministro, o sintoma, às vezes, some. Tá? Coisas assim que não tem relação. Okay? Então, esse princípio que ele passa a ser duvidoso é assim, eu acho que não é o estado clínico, eu acho que não é nenhum outro tipo de terapia combinante. Eu acho que pode ser o paciente que usou um produto químico ao lavar a roupa. Eu acho que pode ser o gato, cortina. Eu agora há pouco mesmo, eu acabei tendo que adaptar. A minha casa ela tem uma edícula, eu acabei fazendo uma suíte e um escritório, e o escritório acabou ficando pequeno para o período de quarentena, então tive que vir para um quarto. E um pouco uso do ambiente, eu tive que hoje pedir licença para os pernilongos, para eu entrar. Né? Pelo menos aqui na minha casa, essa semana passada e essa semana, eles estão vivendo isso. E eu acabei usando um repelente, um produto. A reação adversa não tem nada a ver com medicamento, nem estado clínico, nem outra terapia concomitante. É um RAID, quando no momento em que eu passei, começou a dar algum tipo de coceira. Entendem que não tem relação com o medicamento, não tem relação com o problema de saúde do paciente, nem outro tipo de terapia. A gente chama isso de uma relação de causa externa, duvidosa. É o clima. Já ouviram falar aquele paciente que reclama que começou a doer o braço, porque ele tem um pino, uma prótese no braço, que significa que vai chover. É um tipo de reação que o paciente está tendo, que é por condições ou fatores externos. E aí eu não consigo falar que é por culpa do medicamento ou não. Ok? Certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário?